Oi, gente, como é que vão? Vamos começar nosso grupo de estudo. Hoje vamos falar sobre mediunidade e perturbação espiritual. Talvez você já tenha ouvido falar de médiuns perturbados. Hoje é o nosso tema de estudo. Então, boa noite, Godiva, é uma satisfação. Boa noite, Juliana Freitas, é uma satisfação estar com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre mediunidade, um tema tão querido e tão necessário para os dias de hoje. Jesus Silva, é um prazer estar com você. Seja bem-vindo, mais uma noite para a gente estudar um pouquinho sobre a doutrina espírita. É uma grata satisfação estar com vocês. Bruno, seja bem-vindo, é um prazer estar com vocês. Mediunidade e perturbação espiritual. Será que você conhece algum médium perturbado? Essa expressão talvez você já tenha ouvido falar por aí. Matheus Fechini, seja bem-vindo, boa noite. Então, mediunidade é o tema de hoje. O que é mediunidade? É uma pergunta que a gente tem que responder primeiro para falar sobre mediunidade e perturbação espiritual. Mediunidade é uma faculdade da alma que nos conecta aos espíritos e ao mundo dos espíritos. O médium é um intérprete desse mundo dos espíritos ou dos espíritos. Então, se é uma faculdade, é algo da nossa alma, assim como a nossa inteligência, assim como nossas emoções, e que nós todos temos de alguma maneira. Cada pessoa expressa a sua mediunidade de uma maneira diferente. Próxima terça-feira, nós vamos falar sobre os tipos de médiums. E aí, Allan Kardec identifica no livro dos médiuns alguns desses tipos de mediunidades, desses tipos de médiuns. A mediunidade causa perturbação ao médium, então? Então a resposta é não. Se a pessoa tem algum tipo de mediunidade e acha que essa mediunidade causa perturbação a ela, ela tem perturbação por outros motivos, não pela mediunidade. A mediunidade é uma faculdade neutra, está em nós, ela não está a serviço nem do bem nem do mal, ela não está aí para nos causar mal ou nos causar bem, ela simplesmente é uma faculdade, assim como a visão que a gente tem, assim como a inteligência. Eu posso utilizar a inteligência para o mal, mas ela em si ela é neutra, a inteligência. Eu posso usar a inteligência para o bem. A mediunidade é essa situação, essa faculdade. Agora, há motivos para que a gente tenha uma perturbação espiritual específica ligada à mediunidade. Eu vou elencar aqui 6 tipos. Na verdade, pode existir mais, mas seria mais ou menos de acordo com algum grau de importância. Um deles seria o desconhecimento do fenômeno mediúnico. Algumas pessoas têm medo porque desconhecem o fenômeno mediúnico. A pessoa começa a ter vontade de chorar sem motivo, a pessoa começa a ver espíritos, isso pode causar perturbação, ouvir voz, a pessoa começa a achar que está ficando louca porque isso não é normal, isso não é para estar acontecendo, e a pessoa começa a ter esses sintomas e que estão ligados à mediunidade. Então, esse desconhecimento do que seria esse fenômeno mediúnico. Tem gente que não sabe o que é mediunidade. Quando eu conheci o Espiritismo, eu não sabia o que era mediunidade. Eu estudei Espiritismo na primeira vez, muito mais por alguns fenômenos ligados ao sonho principalmente. E aí eu fui ler Ernesto Bozano e alguns temas ligados à parapsicologia, como a psicometria. Mas a expressão mediunidade mesmo eu vim ver a primeira vez no Espiritismo quando eu tinha por volta dos 18 ou 19 anos. Então, muita gente não conhece essa expressão. Hoje, graças à televisão, a novelas, a filmes, se fala mais sobre mediunidade. Desde a partir de Chico Xavier, principalmente no Brasil, se falou mais sobre mediunidade. Aquela imagem que a gente tem do Chico ali, com a mãozinha assim, psicografando, as pessoas passaram a ter mais conhecimento sobre isso. Mas muita gente nunca ouviu essa expressão, mediunidade, não sabe o que é isso. E quando se depara com esses fenômenos em sua vida, que podem surgir ao longo da nossa existência, a gente pode começar a se perceber médium criança, e a gente pode se começar a perceber médium com 40 anos de idade. De repente a pessoa tem uns fenômenos a vida inteira, mas nunca notou isso, nunca lhe causou nenhum tipo de impressão. Em algum momento ele começou a causar essa impressão. Cultura preconceituosa sobre a mediunidade também é uma causa de perturbação espiritual.
Uma pessoa que pensa que está vendo o demônio, que está sob influência de espíritos ruins, de coisas ligadas à religião, ela pode simplesmente começar a desenvolver um tipo de perturbação por achar que está sendo perseguido por esses espíritos, né? Por espíritos malignos, coisas que ele vê na Bíblia ou na religião qualquer que ele tenha. Esse tipo, a gente fala preconceito porque a pessoa não conhece o fenômeno e aí associa alguma coisa à religião. E isso também pode causar perturbação na pessoa, né? A pessoa fica perturbada. Veja bem, a mediunidade em si, ela não causa perturbação, mas é a nossa cultura a respeito dela que causa essa perturbação. Além disso, o descontrole emocional. Então, algumas pessoas têm descontrole emocional por motivos diversos. De repente, a pessoa é uma pessoa muito estourada, muito violenta, muito brava, que tudo resolve, sabe, no tapa, no grito, na conversa. Essa pessoa começa a ver espíritos, então isso é uma pessoa que já é desequilibrada emocionalmente e isso não tende a melhorar, porque ela está vendo espíritos. Pode até ser espíritos bondosos que lhe apareçam, mas por ela não ter esse conhecimento e por ter um desequilíbrio, por ter uma cultura às vezes ligada a algum tipo de... que necessariamente a religião não é má, mas a cultura que às vezes as religiões colocam nas pessoas é de ver o demônio em toda parte. Aí soma isso com o desequilíbrio emocional, a pessoa realmente fica bastante perturbada. Influências espirituais negativas, é muito comum a gente ter em torno de si muitos espíritos, né, independente de sermos médiums ou não, e esses espíritos estão próximos a nós, tentando se comunicar com a gente. Quando eles percebem que a gente tem alguma mediunidade, ou seja, quando a gente nota a presença daquele espírito, ele vai querer se fazer notar mais ainda. Ele diz que aquela pessoa está me vendo, está me ouvindo, ou percebeu que eu fiz uma coisa aqui e tal. Então ela vai chamar mais atenção ainda. Então a pessoa vai ficar mais perturbada. Então objetos que desaparecem, objetos que caem, objetos que estavam num lugar e você acaba encontrando em outro lugar que não faz sentido, às vezes a gaveta estava fechada e a chave sumiu e de repente esse objeto aparece em outro lugar. E objetos, coisas, sabe, fenômenos premonitórios, a pessoa sonhar com pessoas que vão morrer, a pessoa realmente morre. Tudo isso a pessoa acaba ficando perturbada porque não conhece o fenômeno, às vezes tem um desequilíbrio emocional e outras vezes há espíritos negativos, né, espíritos com pensamentos ruins perto de nós, né, uma pessoa que desencarnou com vingança, com raiva, vítima de um assassinato porque estava tentando matar o outro e aí aquela situação, né, um ódio no coração, se ela se aproxima da gente. Ora, no dia a dia, se você trabalha com uma pessoa que é uma pessoa vingativa, negativa, que é uma pessoa ruim, ela chega perto de você, já chega com pensamentos ruins, você já fica desagradável ali, independente de você médio ou não, você está uma sensação ruim, não quer estar perto dessa pessoa. Agora imagine se você tem a mediunidade, né? A mediunidade faz você sentir o que os outros sentem. A gente falou outro dia desse numa live, tem aí na nossa conta no Instagram, falando sobre sensitivos, né? Então, sensitivos são pessoas que sentem o que o outro sente. O médium, em geral, ele é um sensitivo, ele sente o que o outro sente e às vezes esse outro está no mundo espiritual, que é um espírito, e aí ele sente o que o seu colega de trabalho, ou que o seu irmão em casa, sua mãe sente, mas sente também os que os espíritos sentem. Então tem uma live só sobre sensitivos e também está no canal do YouTube, Reflexão Espírita, coloquei lá Prof. Júnior Historiador, porque fica mais fácil. Se você digitar no YouTube Prof. Júnior Historiador, que é essa conta do Instagram, já vai cair diretamente lá no Reflexão Espírita, Prof. Júnior Historiador. E tem tem tanto no IGTV, como no Instagram, como no Facebook, como lá no canal do YouTube, falando sobre médiuns sensitivos, ou seja, sobre sensitivos. A influência moral do médium é fundamental. Está no capítulo 20 do livro dos médiuns. Uma pessoa que é uma pessoa egoísta, ela não vai atrair espíritos iluminados. Uma pessoa que é vaidosa, que é orgulhosa, ela não vai atrair espíritos iluminados, ela vai atrair espíritos orgulhosos, espíritos egoístas, espíritos vaidosos. Uma pessoa mesquinha, uma pessoa apegada a valores materiais, sabe, que fica ali querendo cada vez mais coisas materiais, acumular, ela não vai atrair espíritos abnegados, espíritos devotados ao bem, ela vai atrair espíritos nessa mesma condição. É claro que os amigos espirituais vêm nos visitar, nossos familiares que já desencarnaram, que nos amam,
vem nos visitar com frequência. Mas a tendência maior é a gente escutar ou a gente perceber esses espíritos sofredores que estão perto de nós, porque nós também estamos atraindo conforme, né, nós temos em nosso coração. Então, a influência moral do médium, que Allan Kardec trata no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, ela é fundamental para que a gente tenha essa perturbação espiritual. O último item que a gente separou seria a influência do meio, que corresponde ao capítulo 21 do Livro dos Médiuns. A gente vai estudar cada um deles depois. Então, o meio ambiente que a gente está, né, o meio social, o meio profissional, o meio familiar, né, isso tudo influencia em nossa vida, podendo causar perturbação. Ora, se você é casado com uma pessoa, um homem ou uma mulher, se você é casado ali com uma pessoa e que essa pessoa o tempo todo lhe azucrina o juízo, lhe perturba, lhe causa mal-estar, lhe cobra demais, né? É ciumenta demais essa pessoa e fica realmente provocando você o tempo todo, isso já desequilibraria qualquer ser humano. E uma pessoa que tem a mediunidade, que a gente chama de mediunidade ostensiva, que é essa mediunidade mais forte e que é perceptível também por outras pessoas, essa pessoa vai ficar mais ainda desequilibrada, vai ficar ainda mais perturbada, por assim dizer. Então vejam bem, mediunidade por si só não causa perturbação. Agora, esses elementos que nós citamos aqui, que nós elencamos, eles podem causar perturbação. Então vamos lá. A pessoa não conhecer o fenômeno mediúnico e começar a se deparar com esse fenômeno mediúnico. Essa pessoa pode ficar perturbada por começar a ver espíritos que antes não via. Segundo, a pessoa ter preconceito sobre a mediunidade, ou seja, as influências religiosas. Estou vendo demônio em todo lugar. Isso também pode causar perturbação. Terceiro, descontrole emocional. Uma pessoa que é desequilibrada tende também a sentir essa perturbação. As influências espirituais negativas em nossas vidas, né? A pessoa que tem essa influência de espíritos ruins próximos a nós. A influência moral do médium, uma pessoa com muitos vícios, tende a atrair também espíritos com vícios. E a influência do meio que a pessoa se encontra. Então, um meio familiar, profissional, tudo mais. Isso tudo, se é um lugar de perturbação, a pessoa tende a ficar mais perturbada, porque o médium é um sensitivo. E esse sensitivo essa pessoa tende a ter a sensibilidade à flor da pele e sentir mais as influências do mundo espiritual do que outras pessoas em geral. Então a gente diz que como é que a gente melhora dessa situação toda do que seria essa perturbação espiritual? Então, educação mediúnica é a resposta, né? Então, no capítulo do Livro dos Médiuns, Formação dos Médiuns, capítulo 17, Allan Kardec fala como formar os médiuns, mas é justamente esse capítulo que nos dá a base. Como nós educarmos a nossa mediunidade. Vamos imaginar que a mediunidade é um carro que eu comprei. Eu fui na loja, comprei o carro, mas eu não tenho habilitação para dirigir. Eu nunca dirigi um carro na vida. Então eu não sei passar marcha, eu não sei acelerar direito, eu não sei fazer curva direito, medir direitinho como fazer a curva sem subir na calçada, sem atropelar ninguém, sem passar por outros veículos, sem arriscar bater um veículo no outro. Ter cuidado nos sinais de trânsito, nos cruzamentos, na velocidade na hora de fazer uma curva. Quer dizer, dirigir um carro não é só pegar o carro e sair andando com ele, não. Você tem que saber. Então, e só se vai aprender isso na prática, fazendo e com medidas adequadas de segurança. Então, o estudo mediúnico é você aprender a usar esse carro. Esse carro é a mediunidade. Você tem que saber como se comunicar com os espíritos, você tem que saber como se portar durante essa comunicação com os espíritos, saber que os espíritos podem aparecer para nós, falar aos nossos ouvidos, visualmente ou com outros fenômenos em qualquer momento, mas que você só dará atenção quando esse momento ele for adequado para você poder comunicar-se com os espíritos. Já pensou, eu estou dando aula, eu sou professor, e aí um espírito aparece querendo conversar comigo na frente dos alunos na hora da aula. Seria altamente inconveniente eu parar minha aula para conversar com o espírito. Do mesmo jeito que eu estou dando aula com um aluno, chega uma pessoa na porta e diz: eu posso falar com o senhor? Eles, pois não, é um assunto que eu tenho que tratar. Diz: o senhor pode esperar a aula terminar, porque agora eu estou dando aula. Se o senhor puder esperar um pouquinho, daqui a pouco eu vou lá na sala dos professores e a gente conversa, se for uma coisa breve. Se não for, aí a gente vai ter que marcar um outro horário para conversar. Ou seja, eu não posso conversar com uma pessoa que me atrapalha o trabalho e deixar de trabalhar para bater papo com o outro, seja lá qual for o motivo, A não ser quando às vezes chega um pai realmente que não tem outro momento, a gente tem que encontrar ali um tempinho, porque não tem outro momento para conversar, mas o ideal é marcar. Então, a mesma coisa com o espírito.
né? O espírito chega na nossa porta e quer conversar com a gente vai deixar de fazer, de arrumar a casa, de cuidar dos filhos para bater papo com o espírito? Não, o espírito tem que também ter educação, dizer assim, não, qual o horário que a gente poderia conversar, né? Bater um papo. E aí você conversa com o espírito, olha, vamos conversar mais tarde um pouquinho, que eu vou estar mais liberado, e a gente pode ter esse papo. É claro que isso não é assim fácil, né? Não é uma coisa assim só como eu estou dizendo, como acontece com os encarnados, porque os espíritos também têm suas ocupações e há também seus limites, né? Eles também não podem fazer tudo o que eles querem. Mas é mais ou menos isso. A educação mediúnica é você aprender a utilizar, né, o veículo mediúnico que está com você, que é você, e que você tem que saber que não dá para você ficar conversando com espíritos enquanto você está dirigindo um carro, que é a mesma coisa que você está conversando com alguém pelo celular. Você pode se distrair e provocar um acidente. Não dá para você estar num momento que você está se divertindo com sua família, tem um tempo para sua família, você está batendo papo com os espíritos porque você se dignou naquele momento estar com sua família e cuidar da sua família. Então, um curso de educação mediúnica, ele propõe que você aprenda a utilizar a mediunidade, que existe hora e existe lugar para tudo, para a gente ter esse momento de contato com os espíritos. É claro que eles poderão tentar nos chamar a atenção o dia todo, né? Uma pessoa que não está nem aí, que não respeita a sua privacidade, ela pode ficar ligando para você 20 vezes até você atender, né? Dizer assim, eu quero falar com você, mas eu não posso agora. E continuar ligando até você atender. Já pensou as operadoras, né, de celular por aí, ficam às vezes ligando para a gente incansavelmente, a gente às vezes está tirando um cochilozinho à tarde, aí o telefone toca, né? Aí quando você olha uma ligação lá de São Paulo, e aí você, nossa, a operadora quer me vender um produto que eu não quero, aí você desliga, aí você já perdeu aquele soninho, acorda, não consegue dormir às vezes. Acontece com os espíritos que vêm lhe incomodar às vezes nos horários. A educação mediúnica é para a gente aprender a separar as coisas. Isso acontece na casa espírita, né? Eu vou contar para vocês alguns casos que ilustram essas situações, né? Há algum tempo atrás, numa casa espírita em que nós éramos estudantes da mediunidade, isso foi há quase 30 anos, estávamos fazendo parte do grupo de estudo, e nessa casa espírita que nós nos encontrávamos, eu não vou identificar os nomes por uma questão ética, ficava o dirigente que fazia o grupo teórico de estudo, né? Tem um grupo teórico de estudo de 1 hora mais ou menos, e aí depois desse grupo de estudo teórico, aquelas pessoas que já estavam há muito tempo fazendo parte do grupo de estudo teórico, iam para a segunda parte, que é o que a gente chama de espiritismo experimental, que é a parte prática, que é o contato com os espíritos, que acontecia numa outra sala, na casa espírita, e que nessa outra sala só entravam aquelas pessoas que já estavam estudando a mediunidade há um bom tempo, né? Que determinavam qual era o momento que a pessoa entraria ou não, seria o dirigente dos estudos mediúnicos. Então chegou uma moça durante esse grupo de estudo, a gente estava todo mundo sentado como numa palestra, o dirigente estava lá à frente sentado à mesa, no local do palestrante, e aí essa pessoa, uma mulher, entrou completamente alucinada, ela entrou assim, sabe, lunática, por assim dizer, a expressão, não sei nem dizer como. Ela entrou, parecia um fantasma, parou na frente do palestrante e ficou olhando para ele fixamente. Ele parou, ele já conhecia essa moça porque ela já tinha vindo outras vezes à casa espírita pedindo ajuda. Só que a gente percebia que não era ela estava completamente alheia ao espaço em que ela se encontrava, ela não sabia onde estava, ela parecia que ela não tinha noção do que aqui estava acontecendo e ficou ali atrapalhando a reunião. Então o dirigente pediu licença, pediu que ficássemos todos em oração, levou ela para a sala do passe, que é uma sala onde acontece a reunião, onde as pessoas impõem as mãos, transmitindo energias positivas para as pessoas. Ele levou essa mulher para esse local, aplicou o passe, né, que é uma energia positiva. Essa mulher se acalmou, assim, ela voltou, ela estava assim fora de si mesmo, e aí ela voltou, ela ficou consciente. Então quando ela saiu, ela olhou para cada um de nós. Quando ela entrou na sala, ela não estava vendo a gente, parecia que a gente não existia. E quando ela saiu depois do passe, ele conversou depois do passe um pouco com ela, alguns minutos, uns 10, 15 minutos, e ela saiu outra pessoa. Então ela foi e foi embora, ela não voltou. Ela já tinha ido algumas vezes para esse grupo de estudo, mas ela não teve continuidade. Então naquele momento ela estava o que a gente chama de médium perturbado. Ela não tinha noção de quem ela era, de onde ela estava, do que ela estava fazendo, e ela entrou ali, tomou o passe, conversou um pouco, voltou um pouco ao equilíbrio,
né? Voltou a ter consciência de si mesmo, das pessoas, saiu bastante envergonhada, ela estava com jeito assim de quem estava com vergonha, foi embora. E eu frequentei essa casa ali durante muitos anos e essa senhora nunca mais voltou. Era uma mulher de aproximadamente 30 anos. E vejam que a perturbação dela, né, fazia com que ela, eu não sei nem como é que ela conseguiu chegar na casa espírita, ela parecia um zumbi andando pelo corredor da casa espírita. A gente tem uma coisa bastante estranha. Um outro caso é de uma pessoa, uma senhora me ligou, né, disse: Júnior, por favor, vem à minha casa, meu irmão está passando por um problema muito sério, ele não consegue se mexer, ele está paralisado, né? Então eu disse: mas seria melhor você ligar para, né, uma ambulância para levar ele para o hospital. Ele disse: não, o caso dele não é físico, é espiritual. E aí, na amizade que eu tinha com essa senhora, né, já conhecia do centro espírita, eu fui até a casa desse rapaz, num horário da tarde, num dia que eu estava de folga no meu trabalho. E quando eu cheguei lá, ele estava totalmente paralisado na cama. Eu fui conversar com ele, ele só conseguia mexer os olhos e balbuciar algumas palavras. Ele não conseguia se mexer de maneira nenhuma. E aí eu fiz uma oração para ele, apliquei o passe nele e fiquei conversando. Coloquei uma cadeira ao lado da cama e ficamos conversando. Eu entendi naquele momento que ele estava em transe mediúnico, né? Pelo menos eu suspeitei. Conversei primeiro com a família antes de entrar no quarto dele, para saber o que tinha acontecido. E eles falaram que ele é uma pessoa perfeitamente saudável, um homem de 30 anos aproximadamente, perfeitamente saudável, sem nenhum problema familiar grave e tal, mas que ele era uma pessoa meio assim compreendido na família, né? As pessoas achavam ele esquisito, assim, tinha umas coisas diferentes, e ele também se achava uma pessoa esquisita e era depressivo. Então, assim, o que tinha de mais era isso. Então eu entrei no quarto, apliquei o passe, conversei um pouco. Primeiro eu conversei com ele, depois eu apliquei o passe, fiz uma oração e aí ficamos conversando. Como eu percebi que ele estava em transe mediúnico, então o que eu tinha que fazer era tirar ele do transe mediúnico. E ele entendeu que era o corpo dele que não conseguia se mexer. Um dos fenômenos que acontece quando a pessoa entra em transe mediúnico, existe uma variedade imensa. Mas um deles é a pessoa sentir que o seu corpo está crescendo. A sensação de que o corpo está ficando gigante, que a pessoa está engordando, que as mãos estão enormes, os pés estão enormes, a cabeça está ficando grande. Tem médiuns que relatam isso, tem médiuns que relatam o contrário, que seu corpo está encolhendo, ficando pequeno, está ficando um pigmeu, que as mãos estão encolhendo, os pés estão encolhendo, a cabeça está encolhendo, a pessoa está ficando pequenininho. Tem gente que tem uma sensação de que não consegue se mexer de maneira nenhuma, fica totalmente paralisado. Tem gente que tem uma sensação febril, que fica com o corpo se mexendo. Há uma infinidade de sintomas ligados ao transe mediúnico. Veja bem, isso é controlável. Do mesmo jeito que um carro em alta velocidade, você tem que frear no momento certo, do jeito certo. Você não pode tacar o pé no freio lá, que pode provocar um acidente. Você tem que equilibrar esse veículo e diminuir a velocidade de maneira adequada para frear o carro. O transe mediúnico ele pode provocar esses sintomas, mas a pessoa, conhecendo a sua própria mediunidade, isso leva tempo, não é de repente. Conhecendo a própria mediunidade, a pessoa vai aprendendo a controlar isso, assim como você aprendeu a controlar o carro. Quando você tem um carro 1.0 e você vai sair, ele é um carro mais devagar para pegar, sabe aquele carro devagar e sempre. Você vai subir uma ladeira, não sobe de quinta marcha, sobe de primeira marcha. Então você tem que conhecer o seu carro. Se você compra um carro 2.0, o carro tem uma potência danada, vai-se embora rapidinho, sobe qualquer ladeira, fácil. Então, como dizia um amigo meu que tem um Fusca sobe até em pé de coco. O bicho é forte para subir ladeira, mas não corre muito. Então você tem que ter conhecimento da sua mediunidade. Igual uma pessoa que tem um carro, que tem que comprar um carro ali, que ganhou um carro e tem que conhecer o seu veículo. Então, o caso da mediunidade, esses sintomas, esses transes mediúnicos podem provocar esses sintomas diferentes e que a pessoa aprende a controlar com o tempo. Mas o que é interessante é que ele não sabia que podia controlar isso. Ele não sabia que podia sair desse transe. Então, o nosso primeiro momento, após a oração e do passe, foi de explicar para ele que ele tinha esse poder de controlar aquilo, que necessariamente não era um espírito que estava controlando ele. Podia ser simplesmente ele que não entendia o fenômeno mediúnico e que estava sentindo alguma coisa diferente, e por isso teve a impressão que não poderia se mexer. E aí, após conversar com ele, não tocava nele de maneira nenhuma, deixava ele bastante tranquilo, né? Porque às vezes a pessoa toca no médium, sabe? Isso às vezes incomoda, porque às vezes também está tocando, de certa maneira, no espírito, o espírito se sente incomodado. Não que o espírito possa ser tocado, porque ele não pertence a esse mundo, mas o espírito tem as sensações
do corpo físico do médium. Então ele também tem isso, né? Essas situações causam às vezes no médium, que também está super sensível, isso não é agradável, então você não precisa ficar segurando no médium. Bom, após um bom tempo conversando, isso demorou bem uma hora a gente conversando, ele foi saindo desse transe, e ele foi sentou na cama e conversamos. E aí ele passou a frequentar o centro espírita. Nesse frequentar o centro espírita, ele estudou durante mais ou menos um ano. Nessa casa espírita a gente tinha um grupo de estudo que era um grupo teórico, que era aberto a qualquer pessoa que podia chegar no primeiro dia do centro espírita, sentava na reunião e estudava a mediunidade. Só que ela não fazia parte do grupo prático, que esse grupo prático, que era aquelas pessoas que tinham muito tempo na casa espírita, frequentavam a casa espírita, tinham principalmente o que nós chamamos do elemento fundamental, né? Chico Xavier perguntou a Emmanuel, o que é que eu preciso para praticar a mediunidade? Então, Emmanuel disse 3 coisas. Qual? Disciplina. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. O mínimo que você tem que fazer é ir para a casa espírita. Se você quer estudar o espiritismo, você quer estudar a mediunidade de acordo com o espiritismo. Então, tem gente que vai quando está à vontade, quando está passando mal, aí vai para a reunião mediúnica. Então, não funciona dessa maneira. Se os espíritos não podem contar conosco, como é que a gente pode contar com os espíritos? Então, eles precisam, né, que a gente tenha a disciplina de ir pelo menos para o grupo de estudo. Então, isso é fundamental para você fazer parte de uma reunião prática ou espiritismo experimental, como usava a expressão Allan Kardec. Então, esse senhor frequentou, né, esse homem de 30, 32 anos, frequentou a casa espírita durante mais de um ano, né? E aí ele foi um dia, ele sentiu vontade de ir em um outro grupo espiritualista, não espírita, que a gente usa a expressão popular kardecista, mas em um espírita de um outro tipo de espiritualidade. E ele foi lá e se sentiu muito bem. E aí ele voltou todo envergonhado, né, pra gente, dizendo assim: Júnior, eu fui em tal lugar e eu gostei tanto de lá, eu me senti tão bem, mais do que aqui. Eu disse: então vá para lá. Se você sentiu que aquele ali é o seu lugar, então você tem que estar no lugar que você se sente bem. Agora preste atenção, às vezes os espíritos nos chamam para ir para muitos lugares, nos influenciam. Necessariamente é você quem tem que decidir, não é os espíritos que decidem. É você quem decide, você tem um controle, você tem a direção desse veículo que é a sua mediunidade. Quem determina onde você vai estar não são os espíritos, é você. Mas se você quiser ir, vá. Se você se sentir bem lá, fique. Se você achar que depois não é, volte para a casa espírita, seja para essa ou para outra, mas vá. Porque eu sei que isso já faz mais de 20 anos e até onde eu sei ele está nesse mesmo lugar e está muito feliz. E para ele foi importante ele ter conhecido o espiritismo nessa perspectiva, né, de Allan Kardec, porque ele diz que isso ajudou ele a equilibrar, ajudou ele a entender a mediunidade, porque nessa corrente espiritualista que ele frequentava, não havia cursos para a formação do médium. Você chegava lá, incorporava e recebia os espíritos e eles falavam. Então não havia uma preparação através de estudos para entender como é que funciona. Então, essa pessoa está feliz, o que importa é isso, e ela disse que equilibrou a sua mediunidade. Um outro caso bastante curioso é de uma senhora que chegou à casa espírita, ela com muito sofrimento, né, uma médium perturbada, é a expressão que ela usava. Ela dizia que estava na casa espírita procurando ajuda porque um espírito dizia a ela coisas e ela fazia e ela não conseguia não fazer. Ela tinha que obedecer àquele espírito. Então a primeira coisa era observar se aquela pessoa trazia traços de esquizofrenia, né? Que é uma patologia mental, ela é estudada pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia, psicanálise, né, e outras terapias, e saber se essa pessoa não estava passando por um surto esquizofrênico para indicar o caminho dela, que seria um posto de saúde, um hospital para ela se tratar. Após uma conversa, a gente percebe, né, que a pessoa não está sob surto esquizofrênico. Uma das situações é que o esquizofrênico, às vezes, ele escuta vozes, só que frequentemente é a própria voz da própria consciência dele, e que o esquizofrênico tende a achar que é uma voz exterior e que é irresistível, que essa voz interior manda ele fazer uma coisa, ele tem que fazer. Então é uma dessas características, não é só isso, a esquizofrenia, mas é uma das características. Uma das características da mediunidade que Allan Kardec identificava é que a mediunidade ele é ostensiva, ou seja, ela é expansiva, ela é perceptível por outras pessoas percebem que há alguma coisa diferente em você, que às vezes você tem sonhos que acontecem,
ou que você diz, olha, mamãe vai chegar e mamãe chega, ou então que a pessoa está fazendo uma coisa e diz, olha, isso vai acontecer assim, a pessoa tem uma breve visão no futuro, ou que a pessoa se sente mal na presença de algumas pessoas. Uma companheira nossa já disse um dia desse aqui, todas as vezes que ela chegava da nossa casa, que a gente estava cozinhando um bolo, danado do bolo murchava, né, que a gente chama de solava o bolo, baixava, ela dizia assim, que bolo cheiroso, perdi o bolo, tem que fazer de novo, e tinha que fazer depois que eu fosse embora, porque o bolo murchava mesmo. Então isso é uma mediunidade ostensiva, você vê que ela é médium. De repente ela nem percebia isso, né, ou não associava isso à mediunidade, mas uma faculdade que ela tinha que provocava isso no outro. Então essa senhora chegou dizendo assim, olha, eu estou tão no jeito que o Espírito me manda ficar de joelhos dentro de casa o dia todinho, andar de joelhos, fazer tudo, lavar roupa, fazer almoço, arrumar a casa, vir em casa, sempre de joelhos. E eu só posso vestir a roupa que ele manda. Se eu for para a rua e quiser usar uma roupa azul, ele diz que é vermelho, eu tenho que usar vermelho, eu não consigo não usar vermelho. Então a gente foi colocando no grupo de estudo da mediunidade, né? Aí, mas como? Ela acabou de chegar? Mas por quê? Porque ela tem que aprender a utilizar esse veículo. Mas ela não sabe nada sobre espiritismo. Aprende estudando. Agora veja bem, ela não ia fazer parte de um grupo prático de espiritismo. Ela tinha que saber o que é espiritismo, ela tinha que saber o que é espírito, ela tinha que saber sobre reencarnação. Então a gente recomendou que ela, além desse grupo de estudo mediúnico, que servia basicamente para iniciantes, para tirar as dúvidas das pessoas, fazer parte de um grupo de estudo, né, do Livro dos Espíritos. Aí nesse grupo de estudo do Livro dos Espíritos, ela iria aprender os fundamentos da doutrina espírita. Estava na metade do livro, não tem problema. Vai aprendendo, e se tem curiosidade, pega o livro e começa lá do princípio e vai acompanhando. Se a pessoa não tem curiosidade, se não quer aprender, tem gente que vai para a casa espírita porque quer se livrar do espiritismo. Quer se livrar da mediunidade. Então o espiritismo não nos livra da mediunidade, nos ensina a utilizá-la em nosso proveito e em proveito do nosso semelhante. Ela participou desse grupo de estudo durante muitos anos, e ela foi estudando também. Tinha outro grupo na casa de estudo, que era o grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela ficou participando do grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo do grupo de estudo do Livro dos Espíritos e ao mesmo tempo do grupo de estudo mediúnico, teórico, durante muito tempo. Quando a gente viu que ela estava equilibrada, que ela já tinha conhecimentos básicos da doutrina espírita, que ela tinha os conhecimentos elementares para se comportar em uma reunião mediúnica, aí sim ela foi autorizada a entrar. Isso levou muito tempo, porque não lembro quanto tempo, mas muito tempo, porque ela tinha que ter esses conhecimentos básicos. Um livro essencial para ler é o livro Desobsessão do Espírito André Luiz, né, escrito através da psicografia de Chico Xavier, onde ele explica que a pessoa não pode dar pancadas na mesa, que às vezes o espírito pede para dar tapas na mesa, então ele balança a mesa, ele quer se levantar durante a reunião e ir embora. Tem gente que tem essa sensação, sabe? Tem médium que às vezes quando chega num lugar tem uma sensação, uma vontade de ir embora, de levantar e ir embora. Isso acontece no trabalho, numa reunião mediúnica, no grupo familiar. Aquela vontade que a pessoa tem de levantar e ir embora. A expressão que muitos médiuns usam é essa. Eu estou num lugar e a vontade que eu tenho de levantar e ir embora, simplesmente sem explicações. Isso é muito comum. Às vezes é a expressão do espírito que está ali, que não está satisfeito naquele ambiente e provoca essa sensação no médium, né? Ele transmite essa vontade ao médium e o médium não entende porque ele é principiante, ele não estuda a mediunidade, ele não entende. É uma das características que a gente falou na live sobre sensitivos. Quando sou eu e quando são os outros. Como é que eu sei que o que eu estou sentindo é meu mesmo e não é de outros? Sejam esses outros pessoas encarnadas, que fazem parte ali do meu núcleo, ou são espíritos que estão, né, em alguma maneira em contato conosco. Então isso se aprende com o tempo, com os estudos teóricos, com a prática, né, isso é fundamental. Então esses 4 casos, eles realmente mostram para a gente, nessa mulher, sim, com essa mulher, com pouco tempo, né, ela aprendeu que não deveria ficar de joelhos dentro de casa porque o Espírito mandou. Então a gente não faz o que os Espíritos mandam, a gente faz o que a gente quer. Agora eles não nos aconselham. Mamãe me aconselhava a não fazer isso quando eu era criança, quando eu era adolescente. E a gente às vezes, né, quer aprender na vida, né, a gente teimoso, a gente vai lá e faz. Quando a gente torna-se um homem, uma pessoa madura, adulta, a decisão é inteiramente nossa. Os nossos pais continuam nos aconselhando ao longo da vida e cabe a gente ter o bom senso, ter a maturidade de dizer assim, de fato eu vou fazer o que mamãe ou papai estão dizendo, ou eu vou fazer o que eu quero, porque mamãe e papai têm uma cultura que agora não é mais a minha, agora eu sou uma pessoa feita e eu que tenho que tomar minhas decisões. Então, a importância do estudo mediúnico. O estudo mediúnico pode ser feito em casa,
porém a presença de um médium mais experiente é muito importante. Então você eu quero fazer estudo mediúnico em casa, mas não quero frequentar a casa espírita. Você pode pegar o livro dos médiuns, não tem lá, ler o livro de capa a capa, o livro dos médiuns, você vai ter um livro de orientação de como utilizar a mediunidade. É suficiente? É muita coisa. Ali você estudar aquele livro, não ler uma vez, mas ler muitas vezes, reler, estudar. Tem capítulos sobre a evocação dos espíritos, tem capítulos sobre fenômenos de objetos que caem, tem capítulos que falam o que a gente sonha, como a gente se comunicar com o espírito, o respeito que a gente tem que ter com o espírito, cuidado com os espíritos enganadores, sabe, com pessoas que acham que podem nos enganar, seja aqui no mundo espiritual. Então, estudar em casa é possível e deve acontecer. A gente não só deve estudar dentro de um centro religioso, não. É fundamental estudar em casa. O estudo feito no centro espírita, ele é mais adequado devido às condições, né, e ao meio que é mais favorável. Veja bem, eu estou estudando em casa, mediunidade, aí decidi que agora eu quero fazer a parte prática. Allan Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo sobre formação mediúnica, ele diz que você pode pegar, se você quiser ser médium psicógrafo, coloca uma folha de papel em branco na sua frente, faz uma oração e fica ali durante 15 minutos esperando que os espíritos queiram escrever. Se você for médium psicógrafo, os espíritos vão começar a escrever mesmo. Isso é o que ele diz lá. Então, pode fazer isso em casa? Pode. Qual é a vantagem de fazer isso no centro espírita? Número 1 é que você vai ter outros médiums mais experientes. Por isso que num grupo de estudo mediúnico é preciso sempre ter pelo menos um médium experiente. Alguém que já é médium há muito tempo e que tem já contato com os espíritos, que a gente sabe que tem um contato com bons espíritos, não é qualquer espírito, e que vai orientar aquela pessoa dizendo assim, olha, isso é normal, isso é no início assim mesmo e tal. E a pessoa vai aprendendo. Segundo, que o ambiente tranquilo. Já pensou, você está numa reunião mediúnica em casa, aí chega uma pessoa batendo na porta, você está sozinho, e ali você está psicografando, e aí você tem que parar, porque a pessoa continua batendo insistentemente na sua porta. Aí quando você chega lá fora, abre um vendedor de alguma coisa. Aí você atrapalhou sua reunião mediúnica porque uma pessoa veio na sua porta vender uma vassoura. E aí você, nossa, aí você já às vezes fica irritado, às vezes... Aí você já volta, já quebrou o clima. Então, se você está com sua família ali, seu pai, sua mãe, sei lá, um irmão, e quer entrar em estado que a gente chama de psicofonia, popularmente conhecida como incorporação, você incorpora um espírito, aí chega uma pessoa batendo na porta insistentemente, e aí ninguém quer sair da reunião, aí uma pessoa levanta, vai lá fora, já quebrou o clima. Também tem uma situação em casa, às vezes, ter briga, né, de familiares e causar um clima espiritual bastante confuso, né, de pessoas sem querer se olhar. Marido e mulher, frequentemente, né, tem pequenos desentendimentos, né? Qual casamento que não tem pequenos desentendimentos por coisas pequenas do dia a dia, mas que não é motivo para ninguém separar, apenas são desentendimentos que irmãos também têm entre si. Então a casa espírita é um lugar onde teoricamente isso não vai acontecer. Teoricamente é um ambiente neutro, onde as pessoas poderão ir e deixar os seus problemas em casa. Teoricamente, você deverá entrar na casa espírita e dizer, lá fora ficam meus problemas, aqui eu vim para aprender espiritismo e aprender mediunidade. E isso ajuda muito. Então, o meio que você se encontra é um capítulo do livro dos médiuns, tá? O meio que a gente se encontra. A mediunidade nos foi dada para atuarmos exclusivamente no centro espírita? Não. Então, a gente não recebeu a mediunidade para só atuar dentro do centro espírita. A gente vai falar isso terça-feira sobre formação dos médiuns, né? A mediunidade, com mais detalhes, ela não foi feita para a gente atuar somente dentro do centro espírita. Ou, veja bem, eu vou para o centro espírita para uma reunião mediúnica uma vez por semana, quando muito duas, para a reunião mediúnica. Tem gente que vai todo dia, né? Mas o ideal seria que você não fosse todos os dias, que você tivesse um tempo para recuperar suas energias mediúnicas. Isso é um desgaste bastante grande. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Chico Xavier tinha esse contato, mas também no início não foi assim. Isso foi com o tempo. E cada vez se dedicando, Chico Xavier também trabalhava como qualquer pessoa. Ele não podia passar o dia sentado mediunizado, não. E a pessoa vai lá, então vai estudando a mediunidade e aprende que se utiliza a mediunidade no trabalho, se utiliza a mediunidade no núcleo familiar, se utiliza a mediunidade na rua. Agora, não é você entrar em transe mediúnico voluntariamente ou permitir que espíritos tomem suas faculdades mediúnicas e utilizem em qualquer lugar. Uma vez eu estava sentado numa agência de um banco e eu estava esperando para falar com o gerente, né, da minha conta, e uma senhora sentou do meu lado e aí tinha outras pessoas para serem atendidas antes de mim. Eu entendi que ia passar ali uns 30 minutos, mais ou menos, né, que era o tempo de espera.
Pois a senhora sentou do meu lado, eu nunca tinha visto. Essa senhora contou toda a vida dela, estava com câncer, estava com não sei o que, não sei o que. Um monte de coisa, problema com o marido, não sei o que, um monte de situação. Ela contou toda a vida dela para uma pessoa completamente estranha. E eu apenas escutei essa senhora durante 30 minutos, eu não sabia quem era ela. Ela falou, ela desabafou, ela desagou todo aquele sentimento. Ela chorou dentro da agência do banco, né? Dentro da agência bancária. E eu fiquei assim um pouco, tem alguém olhando, e de fato aquele local que eu estava não tinha muita gente, sabe? Para as pessoas estarem observando. E ela discretamente chorava com os problemas dela. Aí ela terminou, eu fui para ser atendido pela gerente e essa senhora sumiu, não sei mais o que dela. Então, isso também tem a ver com a mediunidade. Por que ela não sentou ao lado de outras pessoas e sentou ao meu lado especificamente? E por que sem saber o meu nome, sem saber quem era, ela foi lá e conversou e falou da vida dela, de coisas íntimas, de estar doente com câncer, né? De estar com problema com o marido, que a filha não sei o quê, e contar toda a sua vida, do seu trabalho e tudo mais. E resumidamente ali em alguns minutos, 30 minutos, ao ponto de desabafar. E quando terminar, estava muito bem. Eu abracei ela quando terminou, né? Dei um abraço nela, disse, olha, vai melhorar, as coisas vão superar, né? Tudo está acontecendo de um jeito que a gente não entendeu ainda, mas está dando certo. Então tudo está dando certo de um jeito que a gente não entendeu ainda. E eu lembro sempre as palavras que o Chico Xavier recebeu, né, de Maria de Nazaré. Isso também passa. Então eu dei uma mensagem a ela ali em poucos minutos que a deixou mais tranquila. Ela desabafou, que era o que ela precisava, falar para alguém. E ao mesmo tempo ela ouviu uma mensagem ali. Precisou um espírito baixar ali, como a gente diz popularmente, entrar em transe e dizer, minha filha, o espírito está mandando você ter paciência. Não é necessário. A mediunidade não foi feita para isso. Ela foi feita para a gente utilizar em todos os lugares. E nem precisa você dizer assim, olha, os espíritos estão me dizendo que é para fazer isso. Isso faz parte do curso de educação mediúnica. De você aprender que não precisa dizer que os espíritos disseram. O efeito é o mesmo. Se a pessoa precisa do que os espíritos disseram, essa pessoa está muito influenciada. Ela precisa aprender que a gente tem que fazer é porque a nossa consciência manda, não é porque os espíritos mandam, não. E a nossa consciência é determinada pelos nossos valores familiares, culturais, né? Nossos valores éticos que dizem que vamos nessa ou naquela direção. Então, para finalizar, eu gostaria de contar mais um caso que eu acho muito interessante, que está ligado à mediunidade. Mediunidade não foi feita para ser dentro do centro espírita. A mediunidade pode ser equilibrada. A pessoa que tem perturbação mediúnica, ela pode deixar de ter essa perturbação. A mediunidade não causa perturbação. Se a pessoa tem perturbação é por outros motivos, não é pela mediunidade. Ou simplesmente pelo que a gente elencou no início desse estudo de hoje. Um senhor chamado Neil Donald Walsh, que hoje está com 72 anos, que mora em Milwaukee, nos Estados Unidos. Ele tem uma história muito bonita que eu me identifiquei muito quando eu fiquei sabendo. Ele morava nos Estados Unidos e passou por muitas dificuldades ao longo da vida. Desde criança, ele tinha certos fenômenos que ele achava diferente. E a mãe dele muito católica. O primeiro contato desse senhor, Walsh, foi com a mãe dele, que é o primeiro contato com a espiritualidade. A mãe dele tinha muita fé, tinha muita espiritualidade, mas não ia na igreja. E uma vez ele, criança, perguntou, mas por que você não vai para a igreja para falar com Deus? E ela disse, não preciso da igreja para falar com Deus, Deus está no meu coração. Eu consigo entrar em contato com Deus assim. E ele começou a ficar impressionado com isso, porque as pessoas iam para a igreja para falar com Deus, e a mãe dele disse que falava com Deus em casa. Bom, cresceu, tornou-se adulto, casou, e aí, com uma certa idade, ele sofreu um acidente muito grave, que quebrou o pescoço dele, ele quase morreu. Ao mesmo tempo que estava acontecendo, ele estava se divorciando, o casamento dele estava com problema, estava muito superficial. E ele trabalhava em uma rádio e chegou a ser muito bem conceituado dentro da rádio, era radialista, a rádio faliu, ele ficou desempregado, então ele passou a morar nas ruas e foi morar numa praça, catando latinhas para sobreviver ali, tentando vender. E ele sempre guardava o seu paletó, né? O americano usa muito isso, e tentando conseguir emprego, entrevista de emprego. Ao ponto dele ter que pagar aos outros mendigos da praça para poder morar na praça e utilizar o banheiro da praça e tal. E ele acabou tentando encontrar emprego, e ele encontrou emprego numa rádio e conseguiu alugar uma casinha, pagou um aluguel, 4 meses de aluguel mais ou menos, e ficou morando nessa casinha. Mas pouco tempo depois, o emprego dele, a rádio faliu, e ele ficou em desespero de novo. Ele pensava, vou ter que morar nas ruas outra vez. E um dia, nessa casa que ele alugou, que era uma casa já mobiliada, tinha um caderno de desenho, desses cadernos grandes assim, que a gente tinha na escola. E ele pegou uma caneta e ele, desesperado, chorando, ele lembrou da mãe dele, que conversava com Deus.
E ele foi e escreveu, meu Deus, né? Ele escreveu uma carta para Deus. Por que eu estou passando por isso? E ao fazer essa pergunta, por que eu estou passando por isso? Uma voz, em sua consciência, ele respondeu e escreveu aquilo que aquela voz dizia. E ele ficou muito impressionado com a resposta. E ele perguntou outra coisa, né? Como é que eu faço para sair dessa vida? E a voz que falava em sua consciência lhe respondeu de novo. E ele ficou impressionado com aquilo ali, porque não parecia vir dele, o vocabulário não era dele, a maneira de falar não era dele, e ele não tinha pensado sobre aquilo. Então ele começou a fazer outras perguntas e outras respostas continuavam vindo do seu interior, da sua voz interior, ao ponto dele encher o caderno. Então, o pouco dinheiro que tinha, ele foi numa gráfica, uma papelaria ali, comprou mais cadernos e ele escreveu muito, sempre fazendo perguntas dessa voz interior. E aí ele levou para a secretária do lugar que ele trabalhava, que também estava desempregado, e disse, digita para mim. Ele não tinha, né, uma máquina de escrever ainda, né, nem computador, que aí se eu vender, eu te ajudo de alguma maneira. E aí ele levou para transformou isso num livro, levou para uma editora, a editora comprou lá, se não me engano, $1 milhão de dólares. Ele ficou rico de repente. E aí ele foi formidável. E ele escreveu o livro Conversando com Deus, que é uma série de livros. Eu tenho um desses livros, é muito bom. E ele começou a fazer muitas palestras por conta disso. Outra editora veio e comprou da editora e parece que foi mais de 10 milhões, mais dinheiro. Então ele ficou milionário de repente, mas o que importava naquele momento é que a vida dele mudou. A vida dele mudou porque ele passou a entender que havia uma voz interior que dizia para ele como ele devia se comportar, como ele devia fazer, respondia às suas questões. Uma vez ele estava fazendo uma palestra num lugar, e aí ele falando sobre Deus, uma mulher levantou a mão e começou a contar a história de que tinha um filho, que esse filho de alguma maneira era muito querido, era a pessoa que ele mais amava, mas ele descobriu que era adotivo e ele queria conhecer a mãe. E aí ele começou a se comportar mal na escola, a se envolver com más companhias, e ela estava sofrendo muito com isso. No desespero ela disse a eles, olha, vamos tentar encontrar sua mãe biológica. E aí ele se acalmou, parece que isso ajudou ele a se acalmar. E aí eles foram procurar a mãe biológica. Essa mulher contava isso durante a palestra dele, do Neale Donald Walsch. E nesse momento ela contou que eles sofreram um acidente enquanto procuravam pela mãe do garoto. E ele morreu nesse acidente de carro. E ela estava arrasada, né? Como ela podia passar por isso, né? Por esse sofrimento, né? Ela não conseguiu cumprir a promessa que ela tinha feito para o filho, né? De que encontraria a mãe biológica para acalmar o espírito dele. Naquele momento, aquele palestrante, né? O senhor Donald Walsh, ele olhou para ela e disse, ele disse que não sabe de onde veio a resposta, mas disse, a única maneira que a senhora tinha de cumprir com sua promessa era se ele morresse, porque a mãe dele, biológica, já morreu. E aí ela não tinha pensado nessa resposta, ela não tinha pensado nessa possibilidade. E aí aquele momento que era um momento de agressividade contra o palestrante, porque ela estava revoltada, ela estava deprimida, naquele momento ali foi um momento de iluminação para ela. E quando ele saiu da palestra, ele chorou muito emocionado. E até hoje eu me emociono com isso, porque ele não tinha pensado nisso. Veio do nada a resposta, sabe? E não importava assim, naquele momento ali se podia comprovar isso. Acalmava o coração daquela mãe, porque o que ela precisava era de alguma coisa que lhe confortasse. E ela tinha pensado em todas as possibilidades, menos nessa possibilidade de que ele estava em contato com sua mãe biológica. E isso era suficiente para ela. Isso era suficiente para ele, sabe, que de alguma maneira ele estava contribuindo para o bem-estar de uma pessoa. Ele teve que aprender a utilizar a sua mediunidade. Toda a perturbação que ele teve ao longo da vida foi se acabando à medida que ele foi utilizando corretamente sua mediunidade, e não se aprende a utilizar a mediunidade de uma hora para outra. É preciso tempo, é preciso estudo, é preciso estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Queria agradecer muito pela atenção de vocês na noite de hoje, por estarem aqui com a gente. Quem quiser depois conversar aí, vem no PV, vem no direct, conversa, faz pergunta, dá opinião, conta história. Estou aberto. Tem lá o canal do YouTube, daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no YouTube, o canal Reflexão Espírita. Se tem dificuldade de achar, escreve no YouTube Prof. Júnior Historiador, que é o nome dessa conta do Instagram, e aí você encontra lá, deve ter uns 15 vídeos desses que vocês podem também estudar, fazer perguntas, discordar,
e a gente vai conversando e aprendendo. Então toda terça-feira, toda sexta-feira, 8 horas a gente está aqui e aceitamos sugestões sobre temas. Próxima terça-feira o tema vai ser formação do médium, né? Esse estudo, como me tornar um médium, que é baseado no livro dos médiuns de Allan Kardec. Amanhã a gente vai estar participando de uma live no missionariosdaluz.cmil, né? O Centro Espírita Missionários da Luz, no Instagram. Escreve lá missionariosdaluz.cmil, no Instagram, CEMIL, CEMIL, e aí você vai participar amanhã às 19 horas com meu amigo Isaac Bruno, que apresenta esse grupo de estudo para os meus amigos do Centro Espírita Missionário da Luz. Queria agradecer a presença de muita gente aqui, Maria Júlia, Ju Souza, Idelni Rodrigues, Everton, Juliana, Maria Sálvia, Livânia, meu amigo que já faz parte comigo do programa Paulo César, no programa Espiritismo Nova Era, todo domingo, ao meio-dia, no Rádio Progresso, Cica Oliveira, Matheus Fechini, Bruno, quem tem mais aqui, Gódiva, e mais alguém que eu não vi, peço desculpas se não consegui dizer o nome de todo mundo. Então deixo a todos um bom final de semana. Quem tiver interesse, entra lá no grupo, lá no YouTube, e aí vai lá, se inscreve, compartilha e divulga o Espiritismo, que é o que importa. Muita paz, uma boa noite e muito obrigado pela atenção de todos vocês.